Meu amigo, como que a vida dá voltas? Bastou o Vasco desandar no Campeonato Brasileiro, os nossos amigos aí começam a pular o muro, começam aí com a hipocrisia. A gente vai falar muito aí sobre essa situação da administração da 777 Partners. Quem será culpado do Vasco estar nessa situação? Por que eles têm autonomia no Vasco da Gama para fazer aquilo que bem entendem? Como que eles conquistaram isso? Hoje, jornalistas e passadores de pano com aquele discurso: salve-se quem puder, o último a sair, apaguem as luzes, preocupante, pegando Barbieri para Judas, culpando Paulo Brax, eles não sabem o que falam. A partir desse momento, sem maquiagem, sem sacanagem, mais um vídeo aí do Laureano para a gente poder falar sobre o Vasco da Gama. Você que está insatisfeito com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, por favor, se inscrevam no nosso canal. Te pergunto, você está feliz com o atual momento do Vasco? Você está feliz? Mas sem aquele papo. Sem aquele papo careta. Os últimos 20 anos. Tá com saudade do clube associativo? Isso já foi. O Vasco, ele foi vendido. E eu te pergunto, torcedor do Vasco, faça um exame aí de autoconsciência, de autoanálise. Pergunta a si próprio: será que essa SAF do Vasco da Gama ela cumpriu com 1/3 daquilo que foi prometido ao torcedor do Vasco? O seu Josh Land, quando ele chegou aqui com um discurso de que iríamos ter um orçamento de 1.400 bi, igual ao do Flamengo, e teríamos também uma folha de 32 milhões. Foi dito aqui por mim, por outros amigos aqui no YouTube, que verdadeiramente no primeiro ano isto era impossível. A verdade, com o passar do tempo, prevaleceu. A 777 Partners montou um time aí de meio de tabela, que foi eliminado para o ABC dentro de casa, na segunda fase da Copa do Brasil, e que caiu no campeonato estadual para o Mulambo da Gávea mais um ano. Os mesmos resultados que em 2022 a incompetente gestão de Jorge Salgado e o Osório conseguiu. Qual patrocinador que essa 777 Partners trouxe para o Vasco? Pagamentos atrasados, como a situação do RCE. Agora, eu pergunto para vocês, vamos ficar no campo para não ficar mais feio? O Barbieri tem que ser mandado embora? Evidente. O Paulo Brax tem que vazar do Vasco? Claro que sim. Não tem lastro. Mas eu quero dizer para você, torcedor cruzmaltino, que o Barbieri está no Vasco da Gama, que o Paulo Brax está no Vasco da Gama, que a 777 Partners está no Vasco da Gama, porque figuras ilustres fizeram apologia para isso acontecer. Se o Barbieri hoje está no Vasco, a culpa é sua, Flávio Dias. A culpa é sua, Lucas Pedrosa. A culpa é sua, Fábio Azevedo. A culpa é sua, Mário Coelho. A culpa é sua, Dieguinho.
A culpa é sua, Zé Colmeia. A culpa também é sua, João Almirante. Vocês propagaram essa situação para o Vasco da Gama. E precisa sentir na pele também a pressão. A pressão. Porque a gente alertou. O futebol do Vasco está sendo passado de mãos beijadas aí para essa SAF, sem a gente ver o contrato, sem a gente tomar conhecimento aí de algumas coisas. Cadê o time de ponta? Cadê cereja do bolo? Cadê Pitbull? E eu me sinto muito à vontade para falar disso aqui, porque eu não sonego informações. Agora, o que a gente está vendo aí é uma sacanagem. Passador de pano querendo a cabeça do treinador. Jornalista questionando as contratações do Paulo Brax. A culpa é de vocês. Tenham só um pouquinho de vergonha na cara, de humildade, e peçam perdão à torcida do Vasco, porque nem um terço daquilo que foi prometido, bonitões, lembra, Flávio Dias? Vai chegar 3 bonitões, Lukaku, Cavani, Marcelo, né, Fábio Azevedo? Claudinho, Mário Coelho, Papai Josh, Zé Colmeia, Reforma de São Januário, né? Muita lacração, pouco trabalho. A verdade a qual eu, Vascaíno do Cerrado, na época o Léo Lacerda, Careca, entre outros amigos aqui que falavam russo no YouTube, aquela verdade está prevalecendo dia após dia, e com um agravante. Essa SAF, ela está contraindo dívidas no seu primeiro ano. É preocupante. Às 21h30, a gente vai falar aqui sobre a situação do RCE, que o Vasco não pagou, que jornalista hoje não falou e que passador de pano não falou. Continuem aí com os reforços. O tempo vai cobrar. Torço para que dê certo. Mas Barbieri está aí. Se essa gentalha está aí, por que vocês apoiaram o Jorge Salgado para poder vender o Vasco da Gama? Soluções? Claro que tinha. Passar o Vasco da Gama limpo, mandar esse presidente para a caixa prego e daí começar um novo Vasco. Mas entre passar limpo e vender, vamos vender que dá menos trabalho, né? Cada um tem o Vasco que merece. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.